pessoal, tudo jóia? Espero que vocês estejam aproveitando o evento. Eu sou Gília Costalonga, bióloga, doutora em Biologia Vegetal, sou professora voluntária do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo e eu também sou servidora efetiva do Instituto Estadual de Meio Ambiente, onde eu trabalho, dentre outras coisas, né, com as espécies exóticas invasoras, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho, né? A gente vai falar de como essas espécies utilizam estratégias para se adaptarem a novos ambientes, e mais especificamente aqui no nosso caso, falando de mutagenicidade, né? Mas para isso, a gente precisa entender, né, primeiro, o que são espécies exóticas invasoras? São aquelas espécies, né, animal, vegetal, alga, fungo, bactéria, vírus, enfim, que são introduzidos, né, pela ação humana em novos ambientes. Ambientes que não são a sua origem evolutiva, né, nunca estiveram ali, mas que, pela ação humana, foram transportados para esse local, onde elas vão se adaptar muito bem e dominarem, né, o ambiente, expulsando ou levando mesmo à extinção de espécies nativas daquele local. Lembrando que essa ação humana ela não precisa ser intencional, mas geralmente é, tá? E a premissa, então, né, sobre a invasão biológica é de que essa espécie é retirada do seu ambiente de distribuição natural e transportada para um outro local, onde aí sim ela vai se adaptar, né? E se tornar melhor do que a espécie nativa na ocupação e no uso dos recursos daquele novo ambiente. Quando a gente fala de espécies invasoras, a tendência é pensar nos indivíduos, né? Então, uma espécie invasora vegetal, a gente já pensa na planta como um todo. Uma espécie invasora réptil, né? A gente pensa num réptil já ali crescido, formadinho. Mas qualquer estrutura que permita a sobrevivência dessa espécie de um lugar para o outro nesse transporte pode ser considerada uma espécie invasora, né? Então, ovos de répteis, né? Devo considerar o seu potencial invasor também. Gametas, larvas, né? Aqui o trabalho da vigilância sanitária, né? Por isso que a gente não pode levar qualquer alimento, né? Trazer qualquer alimento na bagagem. Porque se tem uma larva dessas que é exótica ao nosso país, ela tem um potencial grande de se tornar invasora e aí pode ser um problema muito sério para as nossas culturas agrícolas, né? Propago cistos e pólens também, quando eu falo de espécies vegetais, né? De algas também. E geralmente o pólen a gente acaba levando de um lugar para o outro sem querer, né? É uma introdução acidental. Quando a gente pensa no processo de transferência de uma espécie de um local onde ela evoluiu para outro, isso não é nenhuma novidade quando eu penso na história da vida do nosso planeta, né? Então, desde do surgimento do nosso planeta e da conformação das placas tectônicas, a gente tem arranjos, né, e rearranjos de continentes de um local para o outro ao longo do tempo de vida do nosso planeta. E esses eventos geológicos, eles sempre ocorreram e continuarão ocorrendo mesmo quando a nossa espécie já não estiver mais aqui no planeta, né? E é claro que a união de placas tectônicas, uma se aproximando e outras se afastando, teve troca, né, intercâmbio de biodiversidade de um local para o outro. O problema não é isso, né? O problema é que até o momento é, o ambiente conseguia resolver qualquer problema, né? A gente não tinha os ecossistemas, os biomas degradados do jeito que temos hoje. Então, o problema começa exatamente quando o ser humano entra na equação, né? Quando a gente aprende, os nossos ancestrais aprendem a agricultura, que a gente pode levar as espécies que são úteis para a gente de um local para o outro. E isso acaba se potencializando muito com o advento da globalização, né, a partir do século XVIII.
Então, hoje a gente tem um aumento no comércio e nas atividades humanas, né? E uma aproximação de locais onde há 100, 200 anos atrás seria uma viagem muito longa, né? Então, imagina a gente saindo aqui do Brasil e indo para lá na Ásia, né? Do outro lado do planeta. Hoje a gente consegue fazer isso com um tempo relativamente curto, né? 48 horas até, dependendo da quantidade de escalas e da rota que a gente pegue. O que demorava, né, meses a fio. Então, isso também aumenta a, a troca, né, de espécies de um local para o outro. E aí, nós temos essas novas espécies exóticas, né, sendo introduzidas em novos hábitats por interesse, obviamente, econômico, né? Mas não só interesse econômico também. Dito isto, todas as espécies que a gente introduziu, né, a gente, ser humano, sempre tiveram um objetivo de ganho econômico e de facilitar algum processo. Então, como eu digo para os meus alunos, né, de boas intenções, o inferno está cheio e o processo de invasão biológica também. E aí eu trouxe aqui dois exemplos para vocês. Nós temos aqui, então, um gênero que é considerado um dos 100 gêneros, né, mais invasores do mundo, que é o Pinus, né? Eu botei um exemplo aqui de Pinus iliote, que a introdução foi para produção florestal, né, para aumentar a renda do produtor. E ele tem um alto impacto em os elos, né, do ecossistema, impactando desde a disponibilidade de nutrientes, porque a sua serrapilheira ela é de lentíssima decomposição, né? E isso dificulta, então, a germinação de espécies nativas que estão ali no banco de sementes do solo e indo até mesmo à alteração do regime hídrico. É uma espécie que utiliza muita água e, se dependendo da quantidade de espécies que eu tiver naquele local, eu tenho uma redução significativa na disponibilidade de água, afetando o abastecimento humano, né, e o consumo de água potável também. Outra espécie, que também é uma das 100 espécies, né, mais invasoras do mundo, e que eu tenho certeza que todos vocês já viram, é a Lissachatina fulica, que é o caramujo gigante africano. Foi introduzido, né, para aumentar também a renda dos produtores de escargot, porque ele é imenso comparado ao escargot, né? Então renderia muito mais para o produtor e até mesmo para os restaurantes franceses, né? Teria um aproveitamento maior aí por cliente, né, para servir. Tudo bem, só esqueceram de perguntar se ele era palatável e dizem que, né, quem come escargot, eu não pretendo nem provar, mas dizem que ele não tem nada palatável, ele é bem borrachudo. Então, os produtores que tinham investido naquilo, de repente se viram como uma mercadoria encalhada, digamos assim, e aí, como tudo que o ser humano faz, é jogar fora. Ah, é bicho, né? Joga fora, então, que ele se vira na natureza. E aí hoje é um problema seríssimo. É uma ameaça para o nosso caramujo gigante, né, que é ameaçado de extinção. E, além disso, ele também consome uma grande quantidade de material vegetal, frutas, legumes, e se isso aqui cai em alguma plantação, já era, né? E o problema maior é que ele é transmissor de zoonoses para a gente, né? É um grande problema de saúde mesmo. Então, nós vimos aqui duas espécies com objetivos de introdução, né? Diferentes, um para produção florestal e o outro para produção alimentar. E aí a gente tem também cultivo agrícola, mercado pet, principalmente quando eu penso em répteis, né? Estados Unidos é o campeão disso, tem feiras de pet, e quanto mais exótica a serpente, melhor, mais cara ela é, né? Produção de mudas, uso como controle biológico de espécies praga, também é muito utilizado, e para recuperação de áreas degradadas também.
É, quando a gente pensa nos 5 drivers de extinção, né, hoje, que levam à extinção de espécies, a introdução de espécies exóticas invasoras é a segunda causa mundial de perda de biodiversidade. Ela só perde para mudanças no uso do solo, né, desmatamento, para fazer um pasto, uma indústria, uma cidade, enfim. Entretanto, quando eu afunilo isso e penso em unidades de conservação, né, áreas protegidas, que é o setor que eu trabalho aqui no IEMA, isso se potencializa, né? O objetivo maior de uma unidade de conservação é ser um local de refúgio de parcela representativa da biodiversidade. Então, em tese, todos os fatores degradadores estão contidos ali. E se não estão, o órgão ambiental, que é gestor daquela UC, tem por obrigação legal de eliminar esse problema. E aí, então, as espécies exóticas invasoras, elas se tornam a principal ameaça dentro dessas áreas protegidas. Espécies exóticas invasoras estão em todos os filos e em todos os reinos. Tenho bactérias, tenho vírus, coronavírus é um bom exemplo, né? Indo, então, desde o organismo unicelular até o pluricelular, né? Mamíferos, plantas, insetos, e também estão presentes, têm a capacidade de ocupar todos os ecossistemas, águas continentais, ecossistemas marinhos, ecossistemas florestais, campos e savanas, né? Cada um aí tem a sua espécie mais característica, né? Águas continentais, então, geralmente são peixes e invertebrados. E aí, gente, peixe é um problema sério, né? Porque como é que você vai fazer a delimitação de bacia hidrográfica, né? Fica bem complicado de fazer de ter a certeza de que aquela espécie é invasora em determinado local, né? Portanto, como nós vimos, somados a mudanças climáticas, conversão de hábitats, globalização e desmatamento, eu tenho o processo de introdução de uma espécie exótica que se torna agressiva, elimina ou é, é, afasta, né, as espécies nativas. Só que tem uma questãozinha. A presença das espécies exóticas invasoras ocorre em ambientes que têm um alto grau de degradação. E elas potencializam essa degradação. Então, imagine, eu tenho um ambiente que já foi degradado por, sei lá, desmatamento, vamos colocar assim. Eu já tenho ali as espécies que dependiam daquelas espécies vegetais produtoras. Já não vai tê-las mais ali. Então, essas espécies já estão em um problema crítico, né? Ameaçadas. Eu ainda introduzo uma espécie exótica ali, pô, né? O aumento da degradação vai ser significativo. E aí é uma bola de neve. A presença da espécie invasora aumenta a degradação. O aumento da degradação atrai mais espécies invasoras, que vai degradar mais aquele ambiente. E aí vira realmente um ciclo vicioso que é difícil da gente conseguir romper depois que essa espécie está ali estabelecida naquele local. Quando a gente pensa, né, em uma espécie que não é daquele local e que chega ali e domina tudo, sendo que ela nem conhecia, não conhecia a disponibilidade de recursos, a presença de espécies agressivas, predadores, doenças, e consegue se dar muito bem. E aí, o Darwin tentava, já com a sua teoria evolutiva, trazer um pouco de luz para isso, né? Só que acabava ficando é, ainda sem uma explicação muito sólida, né? A origem das espécies traz várias passagens, se eu não me engano, 3 ou 4, onde ele cita espécies exóticas invasoras causando problemas em outros habitats. Mas ainda tinha a questão como, né, evolutivamente falando, como isso é possível?
Charles Hilton, então, ele veio trazendo um novo olhar para essas espécies, unindo, obviamente, a teoria evolutiva, mas aliando a isso as teorias ecológicas que estavam em expansão, né, após a segunda metade do século XX, né? Então, a ecologia teve um avanço absurdo de 1980, 1970 para cá. E isso permitiu que tivéssemos, então, a noção ecológica, né, de algo evolutivo, formando, então, a invasão biológica ou invasão ecológica, como a gente preferir. Portanto, a gente hoje consegue entender esse paradoxo, né? E aí, para entrarmos em nosso assunto, a gente precisa entender o processo de invasão biológica para perceber onde essas espécies podem interferir no desenvolvimento das espécies nativas. Então, eu tenho basicamente mesmo, tá, gente? Eu resumi aqui um semestre de aula. Temos três barreiras para serem rompidas por essa espécie. A primeira barreira geográfica, que nós ajudamos, ou seja, tira essa espécie do seu local evolutivo de origem e leva ela para outro lugar. E aí, essa espécie vai conseguir sobreviver, se aclimatar naquele ambiente que até então ela nunca tinha visto, e vai até começar a se reproduzir. Mas a sua população ainda vai ser pequena, vai ficar restrita àquele local onde ela foi introduzida pelo ser humano, intencionalmente ou não. Então, ela rompe a barreira ambiental. Romper a barreira ambiental significa que ela sobreviveu, né? Não morreu. A partir do momento em que essa população reprodutiva começa a aumentar e passa a ser dispersa para outros locais além do seu ponto de introdução, eu tenho um rompimento da barreira biótica, e aí a espécie exótica ela se torna invasora, dominando aquele ambiente onde ela vai ser reintroduzida várias e várias e várias vezes, né? Portanto, a partir do momento em que isso acontece, ela interfere em todos os elos do ecossistema ou de um bioma, dependendo da escala que a gente estiver falando. Essas alterações vão desde mudança nas propriedades dos ecossistemas, até mesmo a produção e liberação de substâncias que vão interferir no crescimento e desenvolvimento de espécies nativas daquele local. E aí, aqui a gente vai se referir muito às espécies às substâncias, perdão, alelopáticas, né, que é com que eu trabalho. Então, como que uma espécie vegetal pode liberar substâncias naquele meio onde ela não existiu e não evoluiu, e essas substâncias se tornarem capazes de eliminar as espécies nativas daquele local. Então, quando a gente pensa, né, nesses estudos, geralmente a gente mede o que a gente está vendo, né? Então, pensando em, ai, a planta germinou ou não germinou? Cresceu, do jeito que deveria ou não? A radícula, a raiz, né? Cresceu ou não? O número de folhas. Isso tudo que a gente vê e mede, a gente não pode esquecer de que isso é a manifestação visível de eventos que aconteceram a nível celular, geralmente dentro do núcleo, danificando o material genético e danificando também todo o funcionamento da célula. Essa modificação, ela não precisa chegar a ir lá no material genético para ser danosa. Ela pode simplesmente alterar a permeabilidade de membranas, e aí eu alterei a permeabilidade celular, consequentemente, todas as células vão morrer, entrar em apoptose precoce, né? Dependendo da substância com a qual a gente está falando. Mas a gente não pode esquecer que, então, se eu tive uma alteração lá no material genético, isso vai ser expresso visivelmente em alguma característica que eu vou estar
medindo. Aqui, no caso, eu dei um exemplo de desfolhamento, né? Então, essa espécie perde a capacidade de produzir folhas, porque lá nos meristemas laterais, né, ela teve uma alteração na replicação do material genético e essas células não conseguiram mais ser produzidas. Então, percebam que muitas vezes a gente esquece desse detalhe. E quando nós olhamos os estudos, a gente vê que é exatamente isso, né? Os estudos alelopáticos raramente são comparados, né, com modificações celulares e moleculares. E é isso que a gente vai ver agora. Por que que isso é importante? Porque a manutenção da vida, ela depende da divisão celular. Desde um organismo unicelular até o pluricelular, a gente só consegue crescer e se desenvolver, formar novos tecidos por divisões celulares constantes, né? As nossas células, elas não param de se dividir. E por isso que é tão importante a manutenção, a preservação dos pontos de checagem, dos pontos de controle desse ciclo celular para garantir que tudo ocorra perfeitamente bem. E é aí que uma substância alelopática ou tóxica pode interferir. Então, vamos relembrar rapidinho o ciclo celular. Nós temos aqui, então, o ciclo completo, né? 3/4 do ciclo, ele diz respeito à intéfase, que é a fase de repouso, mas não tem nada de repouso, acho até que esse nome já passou da hora de ser modificado, né? O momento onde a célula está mais ativa, porque é aqui que vai ocorrer o processo de replicação do material genético. Então, eu tenho a primeira fase da intéfase, que é a G1, né? E que ela vai ter o seu pontinho lá de checagem no final da G1 e início da fase S, que é a fase específica para a replicação do material genético. Chegou no final da G1, é um ponto chave para a célula. Aqui ela tem que decidir se ela vai se comprometer com a divisão celular ou não. Tudo está bem? Todo o ambiente nuclear, todo o ambiente celular está propício para que isso ocorra sem problemas? Está. Então, a gente tem o início da fase S de real replicação do material genético. Uma coisa interessante de se lembrar é que, neste ponto, a célula não consegue mais, se ela entra na fase S, se ela tem o ok desse controle, desse ponto de checagem, a divisão celular ela vai acontecer. De qualquer forma, mesmo que dê tudo errado, mas ela não vai poder parar. Um outro ponto de checagem é na própria fase S, né? Lembra daqueles mecanismos de reparo e checagem, quando a gente fala de replicação do DNA, a gente não vai entrar nisso aqui, né? E por fim, nós temos lá final da fase G2, onde a célula checa se tudo aconteceu normalmente e se aí sim as células podem se dividir, gerando então células filhas, ok? Pensando então na própria divisão celular, na mitose, nós também temos um ponto de checagem importante. Então, olha aqui as fases, né? A intéfase, a fase de repouso, entre aspas, né? E aquele ponto de controle que nós conversamos. A partir daqui, então, nós temos a primeira fase da mitose, efetivamente falando, que é a prófase. Olha como é que ela é bem diferente. Vocês estão vendo? Aqui, ó, a célula interfásica, ela é um núcleo mais redondinho, bem feitinho, bem delineado. A prófase não, a gente já começa a ver algo mais pontilhado. Em seguida, nós temos a metáfase, onde os cromossomos, né, eles vão ficar, cada parte de cromossomos homólogos, eles vão ficar divididos em direção aos polos da célula.
se preparando para a anáfase, onde esses cromossomos vão se ligar ao fuso mitótico e aí serem puxados para os polos opostos, né, que é a telófase, e depois ter a divisão a citocinese, né, a divisão do citoplasma, gerando, portanto, células filhas idênticas à célula mãe. O outro ponto de extrema importância é o ponto de checagem entre a metáfase, no final da metáfase e início da anáfase. Porque isso vai me dizer se os cromossomos estão corretamente ligados aos microtúbulos, e se esses microtúbulos estão corretamente posicionados. Se eu perco esse controle, se alguma substância age aqui e impede esse ponto de checagem de ocorrer, se eu tenho um problema no fuso mitótico, eu vou ter uma alteração nessa célula filha significante, que pode inviabilizar a vida, então, do organismo. Isso pensando em vários ciclos celulares repetidos, né? Portanto, compostos que vão interferir nesses pontos de controle podem comprometer significativamente o crescimento e a sobrevivência do organismo que está em contato com essa substância. E aí, a gente faz a análise de alterações cromossômicas, que é um dos métodos mais diretos para avaliar a mutagenicidade. E isso também permite a observação de alterações ao longo de vários ciclos de divisão celular. Porque pode acontecer de eu olhar o primeiro ciclo e falar, tudo ok, não aconteceu nenhum problema aqui. Só que eu vou ter a manifestação de um problema, cumulativamente falando, lá no terceiro, quarto, quinto ciclo de replicação da célula. Então, eu tenho que pensar nisso também. Portanto, aqui a gente geralmente usa alho cepa, né, para fazer os testes de mutagenicidade e alface, lactocasativa para alelopatia. E quais são os mecanismos que eu posso observar, né, de interferência nas atividades celulares? Citotoxicidade, que em si não vai afetar o material genético, mas vai afetar a célula como um todo, levando à morte celular. Então, o ponto problemático não foi nos cromossomos, né, no material genético, mas levou a célula à morte. E eu tenho os agentes genotóxicos e mutagênicos. Qual é a diferença? Agentes genotóxicos, eles vão alterar, vão ter, né, a interação do fuso com os cromossomos, e qualquer problema que ocorra ali é passível de correção pela maquinaria celular. A mutagenicidade não. Um composto mutagênico, ele causa danos aos cromossomos que não são passíveis de correção, ok? Como mecanismo de genotoxicidade, nós temos a aneugenicidade, que vai afetar especificamente o fuso mitótico, a clastogenicidade, que vai causar injúrias diretas aos cromossomos. Então, só recapitulando, nós temos lá o núcleo celular, esse é o interior, o material genético. Se ele for submetido a um agente genotóxico, ele vai ter, obviamente, danos ao material genético, mas a maquinaria celular vai conseguir reverter, e, portanto, a célula filha vai ser idêntica à célula mãe, sem nenhum dano significativo, que comprometa o seu funcionamento. Por sua vez, um agente mutagênico vai, né, aplicado, gerando esse dano no material genético, não vai ser passível de correção e a célula filha vai ter danos permanentes que podem comprometer a sobrevivência do organismo. Quais são as alterações aneugênicas, né? E aqui é a parte que eu mais gosto, né? As figurinhas lindas. Nós temos aqui, então, ó, nessa primeira tríade de figuras, temos as alterações celulares propriamente ditas. Então, aqui a gente tem 4 células interfásicas perfeitas, né, lindas, inclusive, que respondeu bem ao corante, com o seu nucleolo visível. Aqui tem 2 nucleolos, aqui também. E aqui a gente tem 2
figuras que tiveram alteração da permeabilidade celular. E aí, olhem, observem como que está extremamente claro. Um olho treinado, que não seja treinado, acostumado a isso, não consegue identificar. Mas aqui nós temos uma célula binucleada e aqui também a outra célula binucleada, ok? Então, na segunda tríade de imagens, nós temos alterações na metáfase. Aqui uma metáfase normal, olha que gracinha, cromossomos sendo distribuídos, né, para ambos os lados opostos da célula, para que aí a célula se divida e gere duas células filhas. E olha aqui o problema de uma metáfase com aderência. Olha, todos os cromossomos estão virados para um único polo, né? Esse polo aqui que eu estou apontando. E temos aqui uma semetáfase, aquela metáfase toda bagunçada, que você não sabe nem se o fuso mitótico está aqui, não tem direção nenhuma para os cromossomos seguirem. Aqui eu tenho uma outra aderência também. Alterações na anáfase, olha que anáfase perfeita, bonitinha. Aqui nós temos uma anáfase multipolar. Eu tenho vários polos, então significa que os fusos mitóticos eles não conseguiram pegar todo mundo, então pegou um grupinho aqui, outro grupinho, e isso vai impactar na divisão celular e na distribuição desses cromossomos para as células filha. Aqui nós temos uma anáfase com atraso. Aqui a gente consegue ver uma telófase fofa que está aqui, né? Bem parecido. E aqui nós temos nas pontas de seta telófases com atrasos. Perdão, gente, eu adiantei. Aqui, telófase com atraso, olha aqui, né? E temos aqui também, deixa eu levantar para vocês observarem, uma perda cromossômica. Olha aqui, ficou um cromossomozinho para trás. E isso vai dar origem ao micronúcleo, que é uma das alterações classogênicas que nós temos aqui. Olha, aqui é como se a célula, é como não, né? A célula fica com um mini núcleozinho que é resultado dessa perda cromossômica. Morte celular, olha aqui, fica cheio de bolha nas células, né? Então, eu já cheguei a ter tratamentos que era basicamente só morte celular. E a ponte cromossômica, né? Aqui, perdão, gente. A ponte, ó, eu tenho a telófase aqui, quase todo mundo já dirigido para os polos opostos, mas eu tenho um cromossomo ligado no outro aqui, fazendo essa ponte, literalmente, entre uma célula filha e outra, né? Então, qual foi a minha hipótese no doutorado, e é o que eu trago aqui para vocês, é de que os efeitos alelopáticos visíveis e mensuráveis são nada mais, nada menos do que resultados de problemas mutagênicos, né? Alterações no ciclo celular. Então, as espécies exóticas invasoras podem utilizar esse mecanismo para dominar o ambiente. Então, o que eu espero? Então, aqui, gente, nós temos as sementes de alho-cepa coradas, né? Com reativo de chifre para fazer as lâminas para análise mutagênica. E percebam que aqui eu tenho essas pontinhas bem coradas, bem bonitinhas. Aqui é o meristema. E é isso que eu espero, né? Em um campo, encontrar todas as fases, ou quase todas as fases, ó. Aqui eu tenho intérfase, aqui eu tenho uma prófase linda, outra prófase, olha aqui uma anáfase, que gracinha. Então é isso que eu espero. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu encontrei, né, no meu trabalho de doutorado. Eu trabalhei com 3 espécies invasoras presentes em unidade de conservação: Acacia mangium, Atocarpus heterófilos, que é a jaqueira, e Eriobótria japônica, que é a ameixa amarela, a ameixeira amarela, que eu vou usar de exemplo aqui para vocês. Então, vamos lá. Quais são os ensaios para que eu possa verificar isso? Primeiro, eu tenho que fazer um ensaio de alelopatia, né? Para saber se eu tenho efeitos alelopáticos ou não.
Eu terei, então, dois tratamentos, basicamente. O com controle negativo, que é a água, onde eu não espero alteração nenhuma, e os tratamentos com as concentrações do meu extrato. Então, eu tive 4 concentrações de para 3 espécies, né? E aí, lembrando, gente, sempre em triplicado para ter uma fidelidade maior estatisticamente falando. Tudo bem, eu fiz um ensaio alelopático, e agora? Agora eu preciso fazer um ensaio de mutagenicidade. Se eu quero saber se esses eventos alelopáticos estão ligados a questões mutagênicas. E aí, nós temos dois tipos de tratamento. O tratamento contínuo, que é aquele onde as sementes elas irão crescer, irão ser expostas à germinação, perdão, em água ou diretamente na concentração dos extratos, mas eu também tenho o que a gente chama de tratamento descontínuo, onde eu vou pegar, primeiro, a célula, as sementes, elas serão submetidas à germinação em água, normal, como se fosse controle negativo, e a partir daí, assim que começou a protusão radicular, a emissão da radícula, eu transfiro para os tratamentos com os extratos. E aí, metade dessas sementes ficarão apenas por 20 horas, de 20 a 24 horas, germinando, e aí eu vou fixar para poder fazer as lâminas, e a outra metade permanece no tratamento até 72 horas, depois de início desse tratamento. Por quê? Porque simplesmente eu tenho, né? No tratamento agudo, que é de 20 horas, eu pego um ciclo celular. Depois de estar exposta aos extratos. No de 72 horas, eu pego 3 ciclos. Então, se eu tiver algum efeito que foi retardado no primeiro ciclo, eu consigo pegá-lo nos outros 2 ciclos, tá? Então essa é a importância. E aí eu tenho os parâmetros de alelopatia, índice de germinação, de velocidade de germinação, crescimento radicular médio, enfim, e tenho os parâmetros de mutagenicidade, que é o índice mitótico, o índice de aberração e os índices de efeito alergênico e classitogênico. Vamos falar então das alterações no desenvolvimento inicial? Vou mostrar aqui os meus resultados, falando em comprimento radicular. Olha que bonitinho. Essa é uma raiz de arancepa já corada, né? Pronta para fazer as lâminas, para análise mutagênica. Ela tem geralmente entre 1,08 e 1,2 centímetros. E aí, o que que eu espero? Olha que gracinha, né? Como o meristema estava íntegro, não teve problema nenhum, eu tenho uma ciclo celular normal. E o que que eu encontrei à medida que a gente ia aplicando os extratos? Tratamentos que não permitiam o crescimento dessas raízes. Olha aqui, 0,1 milímetro, né? Quando eu ia analisar, eu tinha poucas células, óbvio, não tem célula para fazer tecido, então ela não vai crescer. E quando eu tinha células, elas estavam todas na interface. Não tinha divisão celular para poder subsidiar o crescimento. Eu também tive o oposto, olha só. Uma raiz com 3,9 centímetros, quase 4 centímetros. É muito grande. E aí isso ocorre por alteração de permeabilidade celular. Aqui, como eu mostrei para vocês, né? A região meristemática preservada, eu tenho uma célula bem corada, coisa linda, mas a região meristemática alterada, eu enxergo ela assim. Olhem só, gente, percebam que olhando para essas semente, comparando ela com uma semente normal, eu percebo que aquela tem até uma coloraçãozinha mais amarronzada, mas isso é normal frente à exposição à luz, né, dessa radícula. Então, se eu fosse só analisar esse tratamento, eu ia dizer que não houve analisar, né? Só por isso, eu não vi alteração morfológica nenhuma aqui, visivelmente falando, que seja significativo. Então, eu poderia achar, extrato não fez nada com essa espécie.
nada aconteceu, tá tudo certo. Só que quando eu analiso, a nível celular, eu vejo que não tem nada certo. Olha aqui, permeabilidade celular completamente alterada. Então isso mostra a importância, né, de novo, de aliar também a análise alelopática com as avaliações mutagênicas. E aí, alterações na morfoanatomia. Olha aqui, parece que eu peguei e queimei as pontinhas das raízes, né? Isso é necrose celular, eu necrosei o meristema. Quando eu olho isso, eu vejo células mortas, cheias de bolhas, né? Aqui é um exemplo de um resultado que eu tive no meu TCC, lá atrás, final de curso, e que a gente encontrava isso daqui: células divididas, mas ligadas, as células filhas ligadas por um filamento que minha orientadora e eu, nós não encontramos nada na literatura e também não sabemos o que é isso, né? A gente sabe que é uma alteração. Olha aqui o meristema fissurado. Ó, eu tenho o meristema dividido em 3, né? Isso não vai permitir a sobrevivência em campo. Olhem a espessura ultra mega fina dessa radícula aqui. Isso aqui é uma semente de braquiária, que eu também utilizei. Essa plântula em campo, ela não tem muitíssima chance de sobreviver. Essa radícula é extremamente fina e muito frágil. Quando eu olho no microscópio, eu percebo que eu só tenho intérfase e pouquíssimas células para campo. Isso dá um trabalho danado, porque tem um número específico de células que a gente precisa avaliar na análise mutagênica, e é uma luta achar essas células. A gente olha, passa campos vazios, aí quando a gente olha tem 2, 3, 4 células, né? É muito pouco. E aí, aqui eu trouxe para vocês alguns resultados, para que a gente possa ver esse elo mesmo entre a alelopatia e a mutagenicidade. Aqui eu peguei o exemplo do crescimento radicular. Então, percebo que a partir de 5 miligramas eu tive reduções significativas, né, estatisticamente falando, do tamanho, dessas raízes. E quando eu vou avaliar, eu percebo que eu tenho altos índices mitóticos, perdão, gente, baixos índices mitóticos, ou seja, a célula não está entrando em divisão do jeito que deveria, e eu corroboro isso olhando todas as células em uma única fase. Intérfase. Eu até tenho aqui uma prófase, outra prófase, mas quando a gente faz o score total, a gente vê que esse ciclo está parado, né? E aqui, olha só, a gente pode pensar o seguinte, né? Ai, olha que legal, 50 miligramas por ml em tratamento contínuo, não teve nenhuma alteração, mas é porque a célula está parada. A célula não, né? O ciclo está parado. E observem isso aqui: o tratamento descontínuo 72 horas com 50 miligramas por ml. Não respondeu à coloração. A gente vai entender isso daqui a pouquinho. Quando eu avalio, então, os dados de índice de aberração, eu percebo que eu tenho pouquíssimas células comparadas ao controle entrando em divisão celular, e tenho um aumento também significativo de total de células aberrantes. E percebam, olha aqui, falando do tratamento de 72 horas, que os 50 miligramas por ml não respondeu à coloração, quando eu olho a concentração imediatamente inferior a ela, que é 10 miligramas por ml, eu percebo que eu tenho um aumento drástico de células mortas. Portanto, é óbvio que não respondeu à coloração. A célula está morta. Então, não tem que analisar mesmo, né? De modo geral, todos os tratamentos tiveram um acentuado aumento no número de células mortas. E aí, quando a gente vai observar quais os tratamentos alelopáticos feitos, a gente percebe que houve queda no índice de germinação e também queda no índice de velocidade de crescimento radicular. Então, não foi só o tamanho da radícula
que diminuiu, né? Não foi só a capacidade de crescimento, melhor dizendo, da radícula que foi afetada, a capacidade de germinação e a velocidade de crescimento também. Aqui eu tenho dados de índice de efeito aneugênico, que eu não mostro nada significativo, e quando eu olho o índice de efeito clastogênico, eu tenho resultados extremamente significativos, mas porque eu tenho um aumento no número de células mortas, e morte celular é um efeito clastogênico. Portanto, nessa nossa conversa, nós percebemos que, de fato, a minha hipótese se confirma. Temos que olhar a alelopatia pelo prisma de alterações no ciclo celular, não só mutagênese e genotoxicidade, mas como um todo. E a espécie que eu peguei aqui, a Heliobatra japonica, ela de fato apresentou ações tanto alelopáticas, mas essas ações alelopáticas como reflexo de alterações ocorridas lá no ciclo celular, levando, portanto, à morte celular, causando um efeito clastogênico significativo. Isso, então, corrobora a importância de que a gente passe a avaliar mais os efeitos que ocorrem a nível celular e não só os aspectos visíveis, né, que nós verificamos em termos de crescimento e desenvolvimento dos organismos. Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção. Meu e-mail está aqui, então qualquer coisa podem falar. Obrigada e aproveitem o evento.